Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos discutir a seguinte questão. Calcule os limites. Nós vamos usar várias propriedades de limite. Na letra A gente tem uma função que é polinomial. Funções polinomiais têm a propriedade de ser contínua. Isso quer dizer que para a gente calcular o limite, basta a gente substituir o valor do ponto onde a gente está calculando o limite na expressão da função. Então, 4 vezes menos 4 ao quadrado, menos meio vezes menos 4, que é igual a 4 vezes 16, 64, mais 2, que é igual a 66. Logo, o limite é igual a 66. Na letra B, a gente tem um produto de duas funções polinomiais. O limite da primeira função é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. O limite da segunda função é igual a 4 menos 3, que é igual a 1. Vale a propriedade que o limite do produto é o produto dos resultados dos limites, desde que esses limites existam, que é o nosso caso. Se os limites existem, vale 2 e 1. Logo, a resposta 2 vezes 1, que é igual a 2. Na letra C, nós temos o quociente de dois polinômios. O limite da função do numerador é igual a 4 vezes 3 ao quadrado, que é igual a 36. O limite da função do denominador é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Logo, vale a propriedade que o limite do quociente vai ser o quociente dos resultados dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero, para que a gente não faça divisão por zero. No nosso caso, o limite do denominador deu 4, então a gente pode fazer a divisão. Na letra D, é o limite de uma raiz quarta de uma função. A gente pode fazer o limite da função de dentro. O limite da função de dentro é igual a 81 vezes 1 elevado a 4, que é igual a 81. Então, a gente simplesmente vai pegar a raiz quarta do limite da função lá de dentro, que é 81. Nesse caso, a resposta é igual a 3, o limite vale 3. Na letra E, a gente tem um limite de uma diferença. Então, o que nós vamos fazer? Calcular o primeiro limite e calcular o segundo limite. Se esses limites existirem, a gente faz a diferença dos resultados na ordem. Bom, a primeira função, a gente tem uma raiz de 3 mais x. O limite de 3 mais x é igual a 4, quando x tende a 1. Logo, o limite da raiz quadrada vai dar raiz de 4, que é igual a 2. Agora vamos para a segunda função. O limite de 3 menos x, que é quem está dentro da raiz, é igual a 2. Logo, o limite da raiz quadrada vai ser raiz quadrada de 2. Isso quer dizer que o limite da primeira função existe e vale 2. O limite da segunda função existe e vale raiz de 2. Então, vale que o limite resultante existe e vale 2 menos raiz de 2. Bom, na letra F, nós temos função logaritmo envolvida. A função logaritmo é uma função contínua. Isso quer dizer que a gente pode calcular o limite do logaritmando, que é a função que está dentro do logaritmo. Nesse caso, é igual a 9. E calcular o logaritmo do resultado. O logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. Bom, vamos calcular o limite da segunda função. O limite, quando x tende a 1, de 16x é igual a 16. Logo, a gente pode pegar e calcular o logaritmo do resultado. O logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Logo, o resultado, usando a propriedade do limite da diferença, é igual a 2 menos 4, que é igual a menos 2. Na letra G, nós temos funções trigonométricas. As funções trigonométricas também são contínuas em seus domínios. Então, isso quer dizer que para a gente calcular o limite, a gente simplesmente calcula o limite da função seno, calcula o limite da função cosseno e usa a propriedade da diferença e faz a diferença dos resultados dos limites. O limite da função seno de x, quando x tende a π sobre 2, como a função seno é uma função contínua, basta calcular seno de π sobre 2, que é igual ao seno de 90 graus, e seno de 90 graus é igual a 1. Limite de cosseno de x, quando x tende a π sobre 2,
é igual ao cosseno de π sobre 2, porque cosseno também é uma função contínua. Então, o cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90, que é igual a zero. Logo, usando a propriedade da diferença dos limites, nós temos que o limite vale 1 menos 0, que é igual a 1. Por último, nós vamos calcular limite quando x tende a 4 de 2 vezes exponencial de x mais 3x. Bom, a exponencial também é uma função contínua. Então, o limite de e elevado a x quando x tende a 4 é e elevado a 4. E o limite de uma constante vezes uma função vai ser essa constante multiplicada pelo limite. Isso quer dizer que para essa função, o resultado do limite para essa primeira função é 2 vezes e elevado a 4. A segunda função, que é a função 3x, é uma função polinomial. O limite basta substituir x igual a 4 na expressão da função 3 vezes 4, 12. Então, a primeira função, o limite, é 2 vezes e elevado a 4. A segunda função, o limite é igual a 12. E nós vamos usar a propriedade da soma, que diz que quando a primeira função tem um limite que existe e a segunda função tem um limite que existe, a gente pode usar que o limite da soma é a soma dos resultados dos limites. Bom, o que dá para fazer nessa expressão? Colocar 2 em evidência, se quiser.